Você tem um bom material, você estuda bastante, mas quando você chega na prova, você olha para a questão e aí você pensa: como é que é esse negócio aqui mesmo? Eu já vi isso, mas você não lembra. Você não consegue se lembrar da resposta. Será que você está com um problema de memória? Será que é a idade, Covid, menopausa? Não é nada disso. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como a gente faz para parar de esquecer aquilo que você estuda. Como conseguir se lembrar na hora da prova daqueles conteúdos que você já estudou. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos e todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui para você. Então já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha nos grupos de concurseiros que você faz parte, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma virada de chave na sua preparação. Bora lá comigo? Vamos conversar hoje sobre o que a gente precisa para parar de esquecer aqueles conteúdos estudados. Para conseguir estudar e chegar na hora da prova, acertar as questões daquele assunto que você estudou. Para isso, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele foi construído para esquecer. É isso mesmo que você está me ouvindo agora. O esquecimento ele é um mecanismo de proteção do nosso cérebro. Imagina só, se a gente se lembrasse de tudo que você já ouviu falar, de todas as coisas que você estudou, de todas as pessoas que você conheceu, dos lugares que você visitou desde quando você nasceu. Imagina que loucura que seria isso. O quanto de energia estaria sendo despendida para poder controlar e organizar essas informações. O quanto a gente demoraria para conseguir acessar essas memórias. Então, sim, o nosso cérebro ele foi programado para esquecer. É uma forma de economizar energia e de reter e conseguir aproveitar aquelas informações que são mais relevantes. O problema é que quem decide quais são as informações que serão armazenadas e quais são as informações que serão descartadas, não somos nós. Pelo menos não da forma como a gente gostaria que fosse. Na verdade, o nosso cérebro ele tem dois mecanismos para definir quais são aquelas informações importantes que merecem ser armazenadas e quais são aquelas informações que podem ser descartadas. O primeiro mecanismo é o mecanismo da emoção. Todas as vezes que uma informação ela está envolvida numa grande carga emocional, isso funciona como se fosse um marcador para o nosso cérebro. E ele entende que aquela informação precisa ser armazenada. É muito provável que você se lembre de um fato que aconteceu na sua infância, seja um fato bom, seja um fato ruim, mas que às vezes aconteceu quando você era bem pequeno, às vezes com 5 anos, às vezes com 10 anos de idade. Que você se lembre de uma pessoa que você conheceu, de um lugar que você visitou, de uma comida que você comeu. É muito provável, né, que se você tiver aí a minha idade, você se lembre exatamente do lugar onde você estava, do que você estava fazendo quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas lá em 11 de setembro de 2001. Eu me lembro perfeitamente que eu estava na cantina da minha faculdade no momento em que a televisão noticiava o ataque às Torres Gêmeas. Gente, isso aconteceu uma única vez. Isso aconteceu há quase 25 anos. Como é que a gente pode se lembrar, né, com tanta riqueza de detalhes assim, desse episódio? É porque esse episódio despertou fortes emoções. Sejam emoções positivas, sejam emoções negativas, todo aquele acontecimento, toda aquela informação que a gente tem carga emocional, é muito provável que a gente consiga armazenar essa informação por um longo período de tempo. O problema é que estudar para concurso dificilmente acontece isso. Por mais que você passe raiva aí com alguns assuntos, com algumas questões, mas dificilmente a gente consegue usar esse mecanismo para reter as informações. E é aqui que entra o segundo mecanismo para o cérebro definir quais são as informações que vão ser armazenadas e quais são aquelas informações que vão ser descartadas. E esse segundo mecanismo é o mecanismo da atenção.
Quanto mais atenção eu dou para uma informação, maiores são as chances de eu conseguir reter essa informação. Sabe aqueles alfinetinhos vermelhos que a gente coloca normalmente em mapas? Aquele da cabecinha vermelhinha? Pois é. Imagina que quando você está tendo acesso a uma informação e você está dedicando atenção para essa informação, é como se nesse momento você colocasse sobre aquela informação um daqueles alfinetinhos. E aí, durante o sono, que é quando o cérebro faz essa curadoria do que fica e do que vai ser descartado, aquelas informações com alfinetinho, elas têm mais chances de serem armazenadas. E como é que eu faço para dar mais atenção? Claro que tem vários mecanismos envolvidos aqui, né? A atenção, o foco, né? O processamento mais profundo dessas informações. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o estudo por videoaulas e por PDF, né? E eu vou deixar ele aqui em algum cantinho para você assistir depois. Por quê? Porque quanto mais difícil é para eu assimilar um conteúdo, para eu compreender uma informação, normalmente mais profundo é esse processamento, mais neurônios envolvidos eu tenho ali, mais sinapses são criadas. E aí maiores são as chances de eu conseguir reter aquela informação. Quando eu assisto, por exemplo, um vídeo como esse, ou uma aula, e tudo está fluindo muito bem, e tudo se encaixa muito fácil, o meu cérebro ele fica meio preguiçoso. Ele não precisa de muitos neurônios ali para compreender aquilo que está sendo falado. E com isso, o que acontece? Aquele processamento é um processamento mais raso, onde eu tenho menos sinapses. E aquela memória é uma memória que fica menos duradoura. Bom, passado esse momento, então, onde eu estou estudando, onde eu estou aprendendo, né? Eu preciso entender que o meu processo de aprendizagem, ele não acontece só enquanto eu estou lendo um PDF ou assistindo uma videoaula. É um processo que acontece em 4 etapas. Essa é a primeira etapa de codificação das informações, é só o comecinho do processo de aprendizagem. Depois eu preciso consolidar essas informações. E como é que eu faço isso? Eu faço isso treinando, eu faço isso praticando, eu faço isso trabalhando aquela informação, seja através de resolução de questões, seja através de explicar aquele conteúdo para alguém, seja através de montar um resumo da minha cabeça, né? Que não seja, por exemplo, um resumo onde eu estou copiando trechos do texto, mas eu estou tentando me lembrar, tentando esquematizar aquele conteúdo que eu estudei. Tudo isso me ajuda a informação que foi aprendida. Depois, eu tenho mais 2 etapas, que é justamente sobre elas que a gente vai conversar mais no vídeo de hoje, que é a etapa de armazenamento e depois a etapa de recuperação. Essas 2 etapas juntas, elas constroem um processo de memorização. O que é o armazenamento? O armazenamento é quando eu consigo transferir uma informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E qual que é a 4ª etapa? A etapa de recuperação. É quando eu consigo acessar aquela memória que ficou lá armazenada na memória de longo prazo, consigo trazer essa memória para a memória de trabalho, essa informação para a memória de trabalho, para que eu possa utilizá-la, né? Seja para eu entender um outro assunto, seja para eu resolver uma questão, seja para eu conseguir resolver ali as questões da minha prova. Então, essa é a última etapa, que é a etapa da recuperação. E a gente precisa passar por essas 4 fases do processo de aprendizagem para, de fato, conseguir reter a informação. Então, hoje, como a gente está falando aqui muito de esquecimento, é claro que aquele trabalho que acontece na primeira e na segunda etapa, na fase de codificação e na fase de consolidação, elas são fundamentais para que eu tenha uma boa memorização, tá? Mas o que a gente vai combinar aqui? Eu dei uma aula ao vivo sobre memorização. Foi um aulão mesmo, de mais de 2 horas, explicando todo esse processo, todas essas etapas, explicando o que a gente pode fazer em cada uma dessas etapas para potencializar a aprendizagem. E eu vou disponibilizar esse link dessa gravação para você, junto com o meu trabalho de conclusão de curso. Eu terminei recentemente uma pós em neurociência, e o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de revisão, tá? O tema do trabalho foi desconstruindo a curva de esquecimento, tá certo? Isso bem voltado para a preparação para concursos públicos. Então, eu vou disponibilizar para você, para que você tenha uma visão muito mais ampla desse processo, tanto a gravação dessa aula,
quanto o meu TCC, a cópia do meu TCC. Eu vou disponibilizar esses arquivos, esses materiais lá no grupo VIP, tá? Inclusive, se você ainda não faz parte do grupo VIP, vou deixar o link aqui embaixo, clica, entra lá no grupo VIP, porque eu tô sempre liberando materiais novos lá nesse grupo, tá? Esse grupo é um grupo que tem acesso às primeiras informações quando eu abro vagas para mentoria, quando eu vou fazer algum evento, seja um evento gratuito, seja um evento pago, quando eu posto vídeos aqui no YouTube, todos esses avisos, esses recados importantes, eles são colocados primeiro lá no grupo VIP e é lá também que eu disponibilizo alguns materiais para te ajudar a acelerar a sua aprovação. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai clicar, vai se inscrever lá no grupo VIP, porque eu vou liberar para você essa gravação do aulão que eu dei sobre revisão e também o meu trabalho de conclusão de curso. Vamos voltar. Bom, então a gente entende que a gente precisa potencializar. Agora nós vamos trabalhar nessa terceira etapa, que é a etapa de memorização. Como é que eu faço para aumentar essa etapa de armazenamento, para facilitar esse processo? Através de revisões. Eu preciso revisar o conteúdo. Cada vez que eu reviso esse conteúdo, qual que é o processo, né? Eu trago aquele conteúdo para a memória de trabalho e é como se eu fosse, imagina uma estrada, tá? Vamos pensar assim, olha, você tá num campo, tá? Num campo ali fechado. A primeira vez que você vai passar por esse campo, você concorda que você vai passando ali, o matinho até vai abaixando, né? Mas se você ficar muito tempo sem passar por ali, se você só passou e nunca mais vai passar de novo, o que vai acontecer? O mato vai crescer de novo. E daqui a pouco você nem consegue mais saber qual foi o caminho que você fez, concorda? Agora imagina que todo dia você vá passando ali, no mesmo lugar, no mesmo lugar. O que vai acontecendo? Esse matinho ele vai ficando tão compactado que daqui a pouco a gente tem um caminho ali que já dificilmente vai crescer mato. Tá? É exatamente essa a função da revisão. É a gente fortalecer tanto aqueles caminhos neurais que conectam aquela informação que eu já consiga recuperar cada vez mais fácil. Então, eu estou revisando uma vez. Aquele caminho ainda está meio fraco. Estou revisando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Opa! Aquele caminho ele vai ficando cada vez mais forte. E recuperar aquela informação vai ficando cada vez mais fácil e mais automático. Então, eu preciso estar o tempo todo acessando essas informações. Normalmente, quando o aluno ele tem esse problema de estudar, e aí ele chega na hora da prova e ele não se lembra, é porque ele não revisou de forma correta. Ele só se preocupou em aprender, ele não se preocupou em reter aquele conteúdo que estava sendo estudado. E aí ele aprendeu, às vezes ele até treinou, só que acontece, como ele não revisou, ele foi esquecendo, aquela memória ela foi se perdendo, ela foi enfraquecendo. E aí lá na hora da prova, quando ele tenta acessar aquela informação, ela já não está mais disponível para ele, tá? Ele até lembra que ele já estudou o conteúdo, mas ele não consegue mais recuperar aquela informação. Então a gente precisa revisar. E aqui entra um problema sério. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a revisar, né? Se a gente pensar lá no nosso estudo, na época da escola, na época da faculdade, como é que a gente estudava? A gente estudava nas vésperas da prova, às vezes faltando 1, 2, 3 dias. Aí a gente lia, né, umas 5, 10 vezes, talvez dependendo da matéria, se fosse matemática, fazia algumas questões, ia lá, fazia a prova, e dali a 3 semanas, 2 semanas, se a gente tivesse que fazer uma nova prova sobre aquele assunto, a gente já tinha esquecido tudo e precisava estudar tudo de novo. E tudo bem, porque na prova, o que acontecia, né? Nas provas de escola, da faculdade? A cada bimestre, as matérias eram diferentes. Então, eu precisava acessar aquele conteúdo numa prova e depois eu podia esquecer, porque na outra prova eram outros assuntos que precisavam ser estudados. Mas aqui para concurso público não é assim. A gente vai estudando por meses, quiçá anos, para conseguir acessar essa informação no dia da prova. E aí, se você só estuda, mas você não está o tempo todo voltando ali, acessando, trabalhando aquela informação, o que acontece? Chega na prova, você se lembra daqueles conteúdos que você estudou no mês anterior, mas aquilo que você já vinha estudando há meses, quiçá anos, você não consegue mais acessar. Então, revisão é fundamental. E revisão bem feita, revisão eficiente, revisão com método, né? E aí a gente tem alguns métodos, principalmente aquele de revisar final de semana, né? E aquilo não funciona, e você vai entender muito bem por que aquilo não funciona, tá? Imagina que você estude de segunda a sexta, e sábado e domingo você deixa disponível para revisar, tudo bem.
Aí você estudou de segunda a sexta, sábado e domingo você revisa. Aí na próxima semana, estudou de segunda a sexta, sábado e domingo você revisa. Mas você concorda comigo que você precisa voltar e revisar de novo aquilo que você estudou na primeira semana? Não adianta revisar uma única vez. A gente precisa continuar revisando até quando você tomar posse no seu cargo e não quiser mais estudar para concurso público. Enquanto isso não acontecer, você vai precisar continuar revisando aquela matéria. E aí o que acontece? Vai chegar um momento em que você já estudou tanto conteúdo que o final de semana não é mais suficiente para revisar tudo aquilo que você viu. E aí o que acontece? Ou você para de revisar, ou você para de avançar no conteúdo. É o mesmo problema que acontece com a curva de esquecimento. Quem já ouviu falar na curva de esquecimento? Aquela famosa curva de Ebbinghaus. Eu não vou me reter muito aqui nessa questão, por quê? Porque no meu trabalho de TCC foi justamente sobre isso que eu falei, tá? Foi sobre a desconstrução da curva de Ebbinghaus. Você vai entender por que aquele negócio daquelas revisões de 24 horas, 7 dias e 30 dias, por que aquilo não funciona, pelo menos não daquela forma, não com aqueles tempos. Tá? E aí a gente entra no método que realmente funciona, que é o método das repetições espaçadas. O que é isso? É eu começar cada vez mais, eu vou tendo repetições daquele conteúdo, né? Só que o tempo todo eu vou voltando ali, eu vou avanço e volto, eu avanço e volto, avanço e volto. E esse tempo, né, ele não pode ser o mesmo para todo mundo e nem o mesmo para todos os assuntos, para todas as matérias. Por quê? Porque uma revisão, ela é mais eficiente quando ela acontece naquele momento em que eu estou prestes a esquecer o conteúdo. Então, eu não posso nem revisar todo dia, porque aí o que acontece? Como o meu cérebro não está tendo aquele esforço para puxar a memória, a informação para a memória de trabalho, né? Porque todo dia eu estou revisando, todo dia eu estou acessando, aquele caminho ele vai ficando muito fraco. E aí, quando eu preciso espaçar um pouco mais, eu já não consigo mais me lembrar. Mas eu também não posso demorar tanto tempo para revisar um conteúdo que quando eu for revisar, eu já não me lembro mais. E aí já é como se eu tivesse que criar um novo caminho, sabe? Construir aquele caminho, fazer a etapa de codificação de novo. Então, é por isso que essas revisões de 24 horas, 7 dias e 30 dias, elas não funcionam para concurso público. Esse é um dos motivos, tá? Aqui eu vou apresentar para você o método 3R de revisão, que é um método autoral. É um método que você só vai ver aqui no meu canal, ou se você for estudar comigo na mentoria, ou se você participar de algum curso que eu fiz. Por quê? Porque é um método que eu desenvolvi com base, né, no meu processo de aprendizado, na minha preparação para concurso, em tudo que eu estudei sobre neurociência, com base nas repetições passadas, que foi sendo atualizado à medida que eu fui acompanhando os meus alunos e verificando aquilo que era mais eficiente, tá certo? Você vai perceber que no método 3R, a gente tem 3 revisões, tá? Elas são diferentes, elas acontecem em momentos diferentes. Bora lá. A primeira revisão é uma revisão que eu chamo de intratópico. O que é isso? É uma revisão que acontece enquanto a gente ainda está estudando um determinado conteúdo. Por quê? Porque a gente trabalha com sessões de estudo, né? Com ciclos de estudo. Então, imagina só que você faça sessões de 1 hora, que é, inclusive, a duração que eu recomendo da sessão de estudo, tá? Em 1 hora, você não consegue terminar todo um conteúdo, né? Você não vai conseguir, por exemplo, terminar um PDF em 1 hora. Então, o que acontece? Imagina que você estivesse estudando aqui o PDF de acentuação, de ortografia, tá? Lá em português. Aí você começou, estudou aqui as primeiras 15 páginas desse PDF nessa primeira sessão. Beleza. Aí você foi estudar outras matérias. Você foi estudar contabilidade, você foi estudar direito tributário, você foi estudar estatística. E aí, daqui a 2 dias, tem meta de novo de português e você vai continuar o estudo de ortografia. Mas você concorda comigo que se você simplesmente começar da página 16, você vai ter uma perda de aprendizado. Por quê? Porque muito daquilo que você estudou, você já não lembra mais, né? Você já perdeu aquelas informações. O que a gente faz, então? É nesse momento que entra a revisão intratópico, tá? É uma revisão que eu chamo de flashback. Ela é para recuperar o fio da meada. Então, antes de começar o estudo pela página 16, você vai rapidamente reler os grifos
da página 1 à página 15. É uma coisa rápida. É questão de 10, 15 minutinhos. Não é para tentar decorar nada, não é para fazer questões, é simplesmente para você ler rapidamente, para trazer ali para a memória de trabalho as informações mais importantes sobre aquele conteúdo, e aí você conseguir, então, ir adicionando novas informações, tá? Pensa na série do Netflix. Você está assistindo uma série no Netflix. O que normalmente eles fazem no comecinho de um episódio? Eles passam aqueles trailers, né, bem rapidinho ali, os flashes daquilo do mais importante que aconteceu no episódio anterior. É isso que você vai fazer, tá? Agora, imagina, então, que você fez essa revisão intratópico da página 1 à página 15, e aí você continuou, da 16 até a 42, tá? Mas ainda não terminou a teoria do PDF. Aí você foi estudar as outras matérias, dali a uns 3 dias aparece português de novo no seu ciclo. E aí, o que você faz? E aí, que nesse momento, você vai pegar aqueles primeiros minutinhos da sua sessão, mas você vai rever da página 16 até a página 42. Você não vai pegar da página 1 à página 42. É sempre aquilo que foi visto no episódio anterior, né? A Netflix, por exemplo, ela não passa tudo que aconteceu na última temporada. Ela vai passar flashes rápidos daquilo que aconteceu no episódio anterior. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, tá? O seu objetivo, lembra, é só ler rapidamente os grifos, tá? Não é tentar memorizar nada, não é resolver questões. Bom, essa é a revisão intratópico. Quando você termina esse PDF de ortografia e você vai começar, por exemplo, um PDF de morfologia, vai começar a ver verbos, não tem mais revisão intratópico de ortografia. Acabou, né? Só vai ter agora revisão intratópico de morfologia depois da segunda sessão de estudo daquele PDF. Beleza? Todo mundo junto na revisão intratópico? Vamos, então, pensar na segunda revisão, que é a revisão intertópico. Essa, sim, é baseada no método das repetições espaçadas, que é uma das técnicas mais difundidas aí, mais aprovadas pela neurociência da aprendizagem. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Você vai pegar o seu material daquela matéria. Se você estuda por livro, por exemplo, você pode usar os tópicos do edital. Se você estuda por material em PDF, vai ficar muito mais fácil. Você vai pegar a matéria e vai ver, por exemplo, quantos PDFs tem naquela matéria, tá? Tem matéria, por exemplo, que é curtinha, que tem 3, 5 PDFs. Tem matéria mais ou menos, que tem 10, 15. Tem matérias que são gigantes, como contabilidade, que tem uns 40 PDFs, tá? Com base na quantidade de PDFs que a gente tem na matéria, com base no seu grau de afinidade ou dificuldade com aquela matéria, e com base na quantidade de tempo que eu preciso reter aquela informação, ou seja, de quando vai acontecer a minha prova, com base nisso tudo, eu vou definir qual vai ser a minha periodicidade de revisão. Como assim? A gente não vai fazer revisão por dias, tá? Não tem aquele negócio de 24 horas, 7 dias, 30 dias. A gente vai fazer por quantidade de PDFs estudados ou de tópicos estudados, se você não está estudando por PDF, está estudando por videoaula ou está estudando por livros, tá? Então, pensa, se a matéria é uma matéria maior, como contabilidade, que tem 40 PDFs, eu vou precisar espaçar mais, porque senão eu não avanço, né? Se eu ficar revisando a cada 2 ou a cada 1 PDF, eu não consigo avançar. Então, eu preciso espaçar um pouco mais. Revisar a cada 3, revisar a cada 4, tá? E aí eu paro para revisar. Se eu tenho muita afinidade com aquela matéria, eu posso espaçar mais as minhas sessões de revisão, tá? Se eu tenho muita dificuldade, é uma matéria nova, é uma matéria que eu nunca vi, é uma matéria que eu tenho que é difícil para mim, eu preciso o quê? Aproximar mais essas sessões de revisão. E outra coisa, se a minha prova vai acontecer no mês que vem, eu preciso o quê? Aproximar mais essas revisões para que eu consiga revisar vezes suficiente para fazer o caminho que eu preciso. Se a minha prova vai acontecer daqui a 5 anos, eu vou espaçando mais essas metas para quê? Para que eu consiga manter essa informação fresca na minha cabeça até o tempo que eu demore para fazer a prova, tá? Então, esses são os critérios que a gente usa.
Imagina, normalmente eu trabalho, tá? Com revisões a cada 1, 2, 3 ou 4 PDFs. Mais do que isso, eu acho muito complicado, né? Porque normalmente a gente demora aí umas 10 horas no mínimo para terminar um PDF. Né? Terminar, que eu falo, é terminar toda a teoria e todas as questões comentadas, tá? Normalmente são umas 10 horas, tá? Se você deixar, por exemplo, a cada 5 PDFs, a gente está falando de 50 horas de estudo. Só que a gente precisa entender que a gente está estudando outras matérias ao mesmo tempo, tá? Então, começa a perceber se quando você está fazendo a revisão, se aquele assunto ainda está muito fresco, a revisão está muito fácil, a gente pode espaçar um pouco mais. Se na hora que eu vou fazer a revisão eu nem lembro o que é aquilo mais, talvez eu precise colocar essas revisões mais próximas, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Imagina que você tenha aqui uma matéria com 10 PDFs. E que aí, né, de acordo com o seu grau de afinidade com essa matéria, de acordo com o seu tempo de prova, você decidiu fazer essa revisão a cada 2 PDFs. Como é que a gente faz? Você vai estudar o PDF 1 e o PDF 2. Quando terminar, a gente vai parar de avançar no conteúdo e a gente vai começar a usar as suas metas de ciclo de estudo daquela matéria para revisar o PDF 1 e 2. Terminou a revisão, eu volto a avançar no conteúdo. E aí eu estudo o PDF 3 e o PDF 4. Terminei, eu uso agora as metas de estudo daquele conteúdo para fazer a revisão 2, onde eu vou revisar o PDF 1, 2, 3 e 4. Volta lá no primeiro PDF. Aí eu terminei a revisão, eu vou lá e estudo o 5 e o 6. Terminei, eu vou voltar e vou revisar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu avanço de novo, 7 e 8. Terminei, eu paro e vou revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu avanço de novo, 9 e 10. Terminei, aí eu faço a última revisão geral do PDF 1 até o PDF 10. Aquela matéria vai sair do meu ciclo de estudos e ela vai entrar num terceiro tipo de revisão, que é justamente a revisão de manutenção. Então, depois que eu finalizei o estudo inteiro de uma matéria, essa matéria ela vai começar a aparecer menos vezes no meu ciclo de estudos, mas ela vai continuar aparecendo, porque se eu tiro ela e não tenho mais contato, eu esqueço tudo aquilo que eu já estudei. Então, ela começa a aparecer mais espaçada, porque eu já estudei todo o assunto, porque eu já fiz várias revisões, mas ela ainda continua aparecendo no meu plano de estudos. E agora, essa última revisão, ela é uma revisão diferente. Ela é uma revisão que serve para a gente manter o conteúdo na memória, mas que serve também para te preparar para a hora da prova, né? Para manter aquele conhecimento que foi adquirido e para treinar para a hora da prova. Por quê? Porque nessa revisão de manutenção, como é que a gente faz? A gente vai montar um caderno de questões com questões de todos os assuntos que você estudou. Então, a gente vai colocar ali dentro questões dos 10 PDFs que foram estudados. E aí a gente vai filtrar banca, a gente vai filtrar área, a gente vai filtrar escolaridade, ano, vai montar esse cadernão. E aí, a cada sessão de estudos, que eu recomendo que no começo você coloque sessões semanais. Uma vez na semana, você tira ali 1 hora de estudos para fazer questões desse caderno. À medida que você for passando por esse caderno, você pode ir espaçando um pouco mais, tá? Fazendo 2 vezes a cada 3 semanas, depois fazendo 1 vez a cada 2 semanas, depois 1 vez por mês, mais do que 1 vez por mês, só se você tiver uma afinidade muito grande com a matéria e tiver com o assunto muito fixado, tá? Tipo, cara, eu tô batendo aqui mais de 90% de acerto, e aí eu posso espaçar um pouco mais, chegar até 1 vez a cada 2 meses, tá? Mas normalmente a gente vai ficar ali em torno de 1 vez a cada 15 dias, podendo chegar até 1 vez no mês, tá bom? Com essas metas de revisão. O que a gente faz? Nessa sessão de estudos, a gente vai resolver questões no modo aleatório. O que é isso? Você não vai mais resolver uma bateria de questões do mesmo conteúdo. Imagine que a gente estivesse fazendo uma revisão de manutenção de português. Na mesma sessão, você vai fazer uma questão de ortografia, uma questão de interpretação de texto, uma questão de sintaxe, uma questão de pontuação, percebe? Porque é isso que vai acontecer no dia da prova. E aí a gente faz a questão, a gente lê o comentário, a gente vai atrás de informação se tiver alguma coisa ali que eu não estou entendendo mais, que eu já esqueci. Pode ser que se você ficar muito tempo com uma matéria em revisão de manutenção, alguns assuntos a gente vai esquecendo mais, e aí precisa trazer esses assuntos de volta para fazer uma revisão teórica, tá? Mas
a proposta da revisão de manutenção é que seja uma revisão principalmente através de questões comentadas, feitas no modo aleatório, juntando todos os assuntos que já foram estudados daquela matéria com uma periodicidade menor, ou seja, começando com uma vez na semana e chegando até uma vez no mês, dependendo aí do seu grau de afinidade ou dificuldade com a matéria, tá? Bom, para a primeira revisão, que é a revisão intratópico, a gente vai usar os grifos. Para a terceira revisão, que é a de manutenção, a gente vai usar prioritariamente um caderno de questões, tá? Numa plataforma de questões que pode ser o TEC, que é que eu recomendo, mas pode ser o quê também? Pode ser a plataforma que você usa para montar esse caderno, tá? Agrupando ali questões de diferentes assuntos que foram estudados. Agora, para a revisão intertópico, que é aquela que a gente vai fazendo a cada 1, 2, 3 ou 4 PDFs, a gente pode usar vários materiais aqui. A gente pode e deve usar a lei seca, a gente pode usar o passo estratégico, a gente pode usar resumos comprados ou resumos produzidos através de inteligência artificial, a gente pode usar mapas mentais e a gente vai usar obrigatoriamente questões comentadas, tá? Como é que a gente escolhe esses materiais? Normalmente, eu gosto de fazer assim, olha, se você tem menos do que 80% de acerto em cada assunto, começa fazendo uma revisão teórica daquele conteúdo, tá? Através de um mapa mental, através de um resumo de IA, mas dos grifos do seu PDF, mas faça uma revisão teórica. E depois você faz uma bateria de questões para consolidar aquele conteúdo. Agora, se você já está com um percentual de acertos acima de 80%, você já pode começar e deve começar essa revisão pelas questões, tá? Sejam questões do próprio PDF, sejam questões do TEC, da plataforma de questões, mas comece pelas questões. Por quê? Porque esse esforço de tentar recuperar a informação vai fazer com que esse caminho neural ele vá ficando mais forte. Tá? Existe um conceito em neurociência que chama esforço desejável. Quanto mais difícil é para eu compreender ou para eu recuperar uma informação desde que eu consiga, mais fortes são as conexões neurais que são formadas e mais forte, mais duradoura é aquela memória. Então, se eu já começo pela leitura, mesmo num assunto em que eu poderia começar pelas questões, eu estou perdendo esse efeito do esforço desejável. Então, se está com mais de 80%, começa pelas questões, tá? E aí você vai conseguir identificar quais são aqueles assuntos que você, de fato, já memorizou, já guardou, conseguiu realmente memorizar aquele conteúdo, fixar aquele assunto, e quais são aqueles que você ainda precisa voltar na teoria, ainda precisa reler alguma coisa, ainda precisa, talvez, treinar alguma coisa, pedir ali a IA para te explicar algum conceito, tá certo? Então, via de regra, a gente vai usar esse passo a passo. Não deixa de entrar no grupo VIP. Eu vou liberar para você esses 2 materiais, porque aí sim vai explodir a sua cabeça e vai te dar aí um ganho de produtividade, de memorização absurdo, tá? Então, se inscreve, entra aqui no grupo VIP, que eu vou liberar para você o meu TCC, para você entender melhor essa questão da curva do esquecimento, entender melhor quais são os fatores que afetam na sua memorização. E vou liberar também para você esse aulão que eu dei sobre memorização para concurso público. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.